a questão que põe, que é a parte da ansiedade, ninguém deixa de ter ansiedade. É bom que não desmistifique aquele. A ansiedade no estudo tem. E é necessário que não tenha ansiedade no dia a dia. O transtorno da ansiedade é que te torna um problema. Ok? Deixa eu dar um exemplo. Nós lembramos esse tempo, quando começa a ter concha, tinha aquela ansiedade de hoje. Aquela ansiedade boa. Aquela ansiedade boa. Aquelas borboletinhas na barriga. Exato. Aquilo é algo natural do ser humano. Entende? Por exemplo, agora para uma situação um bocadinho mais complexa. Você na rua, ou alguém também com um aspecto meio duvidoso, estava por cima de boa, com mão na bolsa, coisa que eu estou sentindo aquela área. Aí já é uma ansiedade. Então, lá você ativa aquele mecanismo básico do ser humano, que é o mecanismo de luta e fuga. Naquele momento, a pupila já dilata, o sangue está a correr mais rápido no corpo, a mão começa a ficar mais escorregadio, aquele sedoroso que não tem na mão. Entre o coração começa a bater mais rápido para bombear sangue para a morte. Para ser um caso de perigo, não tem que fugir. Exato. Então, aquele é um momento que é parte instintiva do ser humano, aquele mecanismo de luta e fuga. Então, até lá está bom, mas suponhamos que alguém bem, passa, e vai fazendo nada. Aí tudo está, relaxa, está tudo direito. Mas foi necessário aquele momento da ansiedade. Exato. E aí, aquele pico. Aí, desculpa, não devo fazer um bocadinho de confusão. Ela tem uma mistura um pouquinho da ansiedade e de medo. Na verdade, ele é mais um medo. Como o medo e a ansiedade estão, primas irmãos, estando juntos. Agora, onde é que não te diferencia, por exemplo, a ansiedade e de medo? Mas eu falei que medo tem um perigo real. Não vou ter naquele caso daquela pessoa que está bem, mas agora, além de não é só aquele lado de ansiedade, não traz aquele parte de medo, que se junto, estando junto. Se não percebemos que tinha nada, e a pessoa, bem, ok, tranquilo, o medo passa. Mas agora imagina que ainda começa a ter as mesmas sensações do nada, sentado nem a sofá na casa. Ali só já imaginando coisas. Só imaginando coisas, você cria coisas na minha cabeça, entende? Então, que diferença de medo, ansiedade normal e transtorno da ansiedade. Medo não tem um perigo real na minha vida. Tem uma situação de perigo iminente. Imagina um carro se deve em alta velocidade na minha direção. É um perigo iminente. Meu corpo entra em um estado de alerta. A ansiedade pode ter apenas a imaginação que aquilo pode acontecer, mas na verdade é só na minha cabeça. E não te cria 1 milhão de possibilidades. Exato. Agora, transtorno da ansiedade é quando realmente que ali começa a paralisar a minha vida. Ainda consigo fazer, ainda pensa num monte de situação, ainda consigo realmente agir na minha vida. Então, a ansiedade até um certo ponto é saudável e até é engraçado, por exemplo, nos Estados Unidos, que os atletas de alto nível, eles é treinado para sentir a ansiedade até um determinado ponto. Cada vez é sentido entra numa competição zen, não é? É cada vez é suave. Não, eu tenho que estar com um nível de ansiedade que para conseguir dar uma melhor performance. Agora, quando estás sério, é modo que ele chama assim, que os peixes ali com a água tranquila. É uma pessoa que está com um nível que ali, considerando a água, aquele nível de ansiedade está na meio, está tranquilo. Aquela ansiedade diária. Agora, se transborda, aí sim, o peixe pode sair de lá. Aí dá um outro problema. É isso que está acontecendo no estudo. O pessoal já transborda. Mas também, essa ansiedade também de um outro ponto que não começa a falar ali ainda antes, que é um nível de stress elevado. Ok? Por exemplo, hoje, quando pessoas se chegam no atendimento, você fala, olha, já tem alguns meses com ansiedade. Eu falo, não fazer um regresso na linha de tempo. E quando começa a jogar linha de tempo, tem um aspecto aqui interessante. 2 anos antes, 1 ano e meio antes, a pessoa já estava sobre um stress permanente. Só que aguenta. E aguenta direito. Mas nosso corpo tem uma capacidade de limite. E a partir de 2 anos, algumas pessoas estavam 3, 4, até 5 anos, mas a partir daí o corpo começa a dar outras consequências. E que consequências? A ansiedade está presente. Se a ansiedade você cuida dele, e pode vir com um transtorno de pânico. Se você cuida daquele transtorno de pânico, não tem que fazer assim mesmo. Pode chegar a um burnout. Burnout é quando você utiliza praticamente tudo a bateria. Você está no limite, na reserva. E em último estágio, você pode chegar na depressão. E o último estágio de depressão é o pior estágio, é o último estágio da dor humana, que é quando você pensa no suicídio. A vida deixa de fazer sentido. Você aguenta mais aquela dor.
Então, em monte de alguém que provavelmente que ali assiste esse podcast, gosta, que se passa por que situações ali, mas não tem um estigma que dentro da nossa cultura e em vários outros lugares, não, particularmente nos homens. Não, homem forte, ou tem que aguentar, ou que pode mostrar a fragilidade. Então, como nunca se mostra aquele que realmente está dentro de nós, não está acumula, chega um ponto que... E depois, quanto mais não acumula, mais perigo é tá ser. Mas se não começa a expressar, não começa a conta pessoas, não sei estressado, não sei sinto sobrecarregado, mas se não fica com ele dentro de nós, depois também até um ponto que nunca dá nem para ninguém, mas não se passa para aquela coisa, até que não põe fim na nossa vida, que se não contava para alguém tá serva mais fácil. Mas antes de não... Aprofunda se calhar um bocadinho mais, né? Sim, antes de não aprofundar, eu queria pegar uma parte aqui, que é bom não ter um certo nível de ansiedade. Hoje em dia, se papiar o teu de ansiedade, e já fica tipo um bobinha, já fica uma coisa fofo. Me tem ansiedade, eu me sinto ansiosa. E alguém começa a levar aquela coisa um pouco na brincadeira. Então, eu queria para não falar sobre isso, que sim, tem uma ansiedade que é normal do ser humano, que é preciso. Como a mim, por exemplo, eu sinto na minha hora que tem alguma coisa para realizar, e aquela ansiedade que está para coisa ser perfeito, para coisa ser top, para ter tudo coisa nos conformes, se você se sentir tranquilo, se deixa-se que estará certo. Então, que ela é uma ansiedade boa. Exato. Até um certo ponto, porque também essa ansiedade boa, vou trazer um ponto ali interessante, que coisa ser perfeito. Mas aquele perfeito, você entra num outro ponto que é preocupante, que é o perfeccionismo. O perfeccionismo deve fazer com que alguém fique paralisado. Parece que dá um passo para frente. Por exemplo, vou dar um exemplo claro, começa mais recentemente no mundo digital, está da cara, antes de fazer sonhos pose de texto, mas agora assim começa a dar cara, e para mim, então hoje em esse vídeo, não é que fica direito, não paga aquele vídeo 10, 15 vezes para fazer um vídeo de 1 minuto, às vezes 30 segundos, e aquele alguém que está lá fora. Então hoje eu estou achando uau, mas bom que fazer aquele vídeo eu vou ter ficado aquele é essa direito, para naquela ideia de perfeccionismo, ele começa a prejudicar. Acho que ele é algo que há tempos não só falava também me com o Herculano, é que talvez nós que pessoas gostam ali que tem criadores de conteúdo, tá criando um conteúdo e está achando aquele está básico, aquele que tem nada demais, que tem nada tipo extraordinário, uau, uma coisa que Herculano não te lembra básico, você está avaliando de acordo com o bom. Para mudar o que avaliar de acordo com o bom, você está básico mesmo. Mas tem uma pessoa que ainda está no início, que aquele coisa para ele é uau, é extraordinário. Às vezes nunca está compartilha aquela coisa para não estar o básico, ou não está mas está perfeito, e não está perto de chance, às vezes, de ajuda as pessoas. E aquele que foi um dos motivos que fazendo da cara. Tinha alguém que te chega na boia da Flávia hoje, aquele vídeo ele foi campeão, ajudando num momento que nunca tinha nem ideia, para uma coisa simples, modo aquele que o Flávio podia transformar bem a vida. E aí, quando eu entro numa mentoria recentemente, com o meu mentor Tiago Pinheiro, lá do Brasil, e não digo mentoria, ele falou uma coisa que marcou, ele falou, nossa, as pessoas merecem o pior de ti. Que coisa chocante. Falei, mas que pessoas merecem o pior de mim? Não está no mundo de que coach está falando. Só de perfeição, de melhor. Mas ele faz sentido para mim. Ele não te lembra agora de nossa conversa. Aquele que uau para ele é básico para mim. Imagina, por exemplo, que eu vou estudar sobre biologia. Começa a falar de que esses peixes é uma coisa básica para você. Mas para outro alguém que você assiste, é que tem uma noção de que ele é. Então, às vezes, aquele básico que você te entrega, ele é extraordinário para outro alguém. E aí você pode começar que ela te motiva mais para criar mais conteúdo, que pode entregar mais para pessoas. E para mim, esses dias têm sido interessantes. Pessoas chegam na minha e falam, hoje, você assiste esse conteúdo, tinha coisas que nunca tinha ideia, você te agrega um valor no trabalho, você te põe na prática no dia a dia, você te dá resultado. Então, o básico... vale. Tem um público para tudo, né? Exato. Claro, agora tem que saber que é um nicho que você quer trabalhar também. E é claro que nunca tem ficação no básico, no simplório, como técnicos, como profissionais, sempre você tem que estudar, aprofunda cada vez mais,
Mas tem públicos que para ele, aquele básico te serve, tem outros que mexe mais show, e tem outros que quase nunca vão te satisfazer. Então, um bocado por paralisa também uma boa produção em função de que os outros. E às vezes naquela área do mundo digital não queria comparar sempre com aqueles grandes players que tem milhões de visualização, outra sala com 1000 visualização ainda rasca. Às vezes que tem uma equipa enorme atrás desse. Mas então, e essa parte de perfeccionismo às vezes que te travou. E você começa a paralisa a vida, literalmente. E aí também um estado de espírito de insatisfação. Aquela insatisfação que está a fazer o mal. Como você sabe que você tem potencial, ou vai mais longe, mas você te compara tanto com outro alguém, que a comparação é um daqueles gatilhos que pode disparar a ansiedade. Entende? Então aí você fica parado, não vai fazer nada. Mas lá no fundo, por exemplo, enquanto hoje conteúdos que você começa a fazer os dias ali, dá para ser básico. Mas é uau para o mundo dele. Provavelmente pessoas que querem gravar esses primeiros vídeos, tratam esses áudios, não estou lembrando dos conteúdos que eu vou fazer, ele é riquíssimo, mas para ele é básico. Exatamente. Entende? Então, nunca deixa de dar nosso primeiro passo, fazer aquilo que tem que ser feito para nós considerarmos aquilo que é extraordinário. E esse perfeccionismo, ele é um sintoma de ansiedade ou ele é mais uma forma de... Para mim, é mais de uma das causas. De onde que tem o perfeccionismo? É a necessidade de agradar o outro, que nem bom. Exatamente. Para botar em função de um parâmetro que outra pessoa cria. E um monte de vezes, aquele perfeccionismo também da boa infância. Os pais exigiam de bom. Eu tinha que fazer sempre o melhor. Na escola, eu 18, quase nota máxima, é boa obrigação. Às vezes nem um elogio que recebe para aquilo. Então, quando começa a criar uma coisa na boca, eu tenho que provar, eu tenho que mostrar para uma boa capaz de fazer. E tem um caso de uma pessoa, há dias que conversa com ele, se mãe era profissional na área de educação, então eu tinha pressão de cima dele para como mãe como professora, boca por isso de alguns erros lá. Então ele acaba para ter aquela área de perfeccionismo lá. Então lá no fundo o perfeccionismo é a necessidade de agradar outras pessoas e considera como nunca porque é capaz. E lá no fundo você tem uma sensação horrível dentro de você, como para mais que você nunca você está satisfeito. Mas lá no fundo também é uma moeda de dois lados. A moeda obrigou a ir mais longe, mas só que você paga um preço constante de insatisfação e às vezes o potencial para ir mais longe, você vai para um medo de julgamento de outras pessoas. Então lá no fundo o perfeccionismo tem medo de julgamento, medo de fracasso. Eu passo para coisas na infância onde que eu fui pressionado como eu tinha que fazer tudo certinho e quando o erro foi muito cobrado em relação ao erro. Então eu tenho dentro uma sensação que eu nunca podia errar. E o engraçado da vida, eu ainda falei aquilo, até tem um post que eu fiz uns 3 anos atrás, quando eu me para a praia, eu falei, na vida tem sucesso só quem que te permite falhar. Exatamente. Bom, Maurício, eu já ouvi a história de Michael Jordan. Quanto bolas que ele fala, tem esse livro que te fala sobre aquele, mas tudo alguém te fala de que esse ponto que é marcado. Mas esse que ele fala de aquele que ele fala, eu entendo. Como ele fala para fazer aquele que ele chega lá. Então, quanto mais você repete um processo, um movimento, mais bom você fica nele. Você estava falha sempre, mas não tem aquela coisa que nunca pode fazer. Então, se você pode fazer, pronto. Aí o outro fica paralisado e aí o perfeccionismo estagnou.